aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que sou eu? Eles responderam: Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, caros jovens, queridos familiares, o Evangelho de hoje nos chama a uma decisão, a uma escolha. Jesus, ao fazer a pergunta aos discípulos, e o Evangelho coloca esta mesma pergunta 2 vezes. Por 2 vezes ao longo do Evangelho, o Senhor pergunta aos discípulos o que o mundo, o que as pessoas pensam a meu respeito e o que os discípulos que convivem com Ele, que estão no caminho com Ele, pensam a seu respeito. Na primeira vez,
que nós ouvimos este evangelho esse ano, Pedro faz uma confissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois ele vai dizer, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus, vendo a fé de Pedro, diz, parabéns, Pedro. Sobre a tua fé, eu vou construir a minha igreja. Sobre a tua convicção, eu vou construir a minha igreja. E hoje o Pedro dá a mesma resposta, mas recebe de Jesus uma resposta diferente, que até parece contraditória. Jesus vai dizer, para longe, Satanás. Quem é o Satanás? É o opositor de Deus. É aquele que se coloca contra a realização do projeto de Deus. Para longe de mim. Você não pensa como Deus. Ora, o que mudou? Se a pergunta era a mesma, a profissão de fé foi a mesma, o que mudou? Mudou a conversinha de Pedro. Pedro chama Jesus para repreendê-lo. Olha a audácia do Pedro. Né? Ele vai dizer, olha, Jesus, não fica falando aí esse negócio de que tem que sofrer, que a gente tem que morrer, que você vai morrer. Porque, olha, um cara que vai ser glorioso, pode ser que a gente siga. Mas um cara que vai ficar sofrendo, morrendo, esse aí o pessoal vai assustar e vai dar no pé. Ninguém vai seguir alguém que está se preparando para a morte. Pedro tem dentro dele ainda aquela ideia de Messias, do povo de Israel, que esperava um cara político, um governante, que ia mudar tudo. E aí, se esse cara é o Messias político, não cabe ao Messias político a história de sofrer e de morrer. Pedro não entendeu que Jesus, a missão de Jesus, não é conquistar um reino nesta terra, mas é conquistar a reconciliação do ser humano com Deus. E não existe outro modo de fazer esta reconciliação a não ser pela entrega da sua vida. Pedro não consegue entender que Jesus não está escolhendo sofrer, mas sofrer faz parte do projeto de vida que ele tem para realizar. Sofrer faz parte da coerência dele com aquilo que ele prega. Não dá para fugir. E se alguém quer fazer o mesmo caminho de Jesus, também vai enfrentar dificuldades, também vai enfrentar problemas, vai também passar pela cruz. E qual é o segredo? Não fugir dela, abraçá-la. Abraçá-la. Na Basílica da Santa Cruz, na Itália, em Roma, tem uma imagem muito bonita. É claro, faz parte do imaginário do artista, onde Jesus abraça, naquele momento do julgamento, depois da condenação de Pilatos, Jesus abraça a cruz e a beija, num gesto de amor pela cruz. É masoquismo do Cristo? Não. É compreensão de que não dá para fugir dela. E ela, ao invés de ser uma palavra final, ela é uma porta de passagem para a sua glória definitiva. Inevitável, queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos que fazer escolhas. Inevitável que ao nos posicionar diante da vida, do mundo, da realidade em que vivemos, nós tenhamos contrariedades. Inevitável que na vida tenhamos problemas. Mas podemos escolher e decidir
o significado desse problema para a nossa vida, o fruto desse problema para a nossa história. Vai ser para nós um lugar de salvação e de vida, ou vai ser para nós um lugar de peso, de morte, de condenação? Só que, para enfrentar a vida deste modo, primeiro nós temos que responder à pergunta de Jesus: quem é Ele? Porque a nossa adesão a Ele depende disso. Se para mim Ele é só o filho do carpinteiro, eu vou seguir até onde dá para seguir o filho do carpinteiro. Se para mim Ele é só um líder político, um revolucionário social, como Pedro talvez estivesse imaginando, na hora que a coisa começar a ficar difícil, eu não vou seguir esse líder. Ninguém quer seguir um líder fracassado. Se ele é na minha vida, para mim, o Filho de Deus, aquele que redime, que salva, restaura e abre para mim as portas da eternidade, opa, vale a pena colar com esse cara aí, como dizem os jovens. Até mesmo quando parece que a coisa está difícil. Vejam, precisamos de uma resposta. Dar uma resposta. Sobretudo vocês jovens que estão aqui me ouvindo hoje e se preparam para o crisma. O mundo está ensinando para vocês que não. E se eu estiver mentindo, vocês podem me dizer que eu estou mentindo. Não. Religião, família, isso é tabu. Esse negócio de Deus, valores morais, cada um escolhe o seu. Importante é ser feliz. Importante é você se sentir bem. Importante é você estar com a tua consciência tranquila. Mas se você não tem consciência nenhuma, é claro que ela vai estar tranquila. Precisa fazer uma escolha de vida, tomar uma decisão. Que vida você quer? Uma vida que nos projeta e te projeta para a eternidade, ou uma vida que te projeta só para o momento presente? Só para o agora? Uma vida que todo mundo aplaude, mas que depois passa, se acaba? Ou uma vida que às vezes as pessoas olham e falam assim: essa vida aí eu não sei não. Eu digo isso porque eu vivo isso todos os dias, né? Quando eu comecei a dar aula, e na sala de aula o pessoal começou a descobrir que eu era padre, chovia pergunta: mas como é que esse negócio de ser padre? Quando eu voltei da Itália, fui no aniversário da minha avózinha. E minha avó toda orgulhosa, né? Queria apresentar o neto padre. Então, imagine, eu passei a festa inteira sendo apresentado para as ovelhas, amigas da minha avó, né? Oh, meu neto padre, que orgulho. Meu neto é padre. E uma das amiguinhas dela, num lapso de ausência de semancol, olhou e falou assim: padre, que desperdício. Eu confesso que até agora não vou interpretar bem, que eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Mas ficou para mim essa ideia de que ser padre é um desperdício. Mas por que ser padre é um desperdício? Como se ser padre fosse perda de tudo. Não, foi uma escolha minha. É a minha resposta à pergunta de Jesus hoje. Quem sou eu para você? Você é o cara que vale a pena eu gastar a minha vida inteira para que você seja conhecido. E isso dá sentido a todas as renúncias e a todas as dificuldades. Vocês, como pai, como mãe,
abraçaram uma vocação de ser pai, de ser mãe, de gerar uma vida. E o que dá sentido a isso? Por isso São Tiago coloca bem claro para nós na segunda leitura. A fé só faz sentido se ela se transforma em obras, se ela se transforma em vida, se ela sustenta o nosso comportamento, se ela modifica, trabalha nas nossas atitudes. Se é só uma coisinha intimista, interior, que está lá dentro, guardadinha, que me faz bem, e fica lá guardado, não adianta para nada, não serve para nada. A fé precisa se tornar vida vivida. E é na vivência da fé que não só nós nos transformamos, como transformamos também a sociedade em que estamos. Porque cremos. Agimos porque cremos. Mas precisamos saber escolher. Para entender bem o que é esse perder a vida, eu só consigo enxergar um exemplo que eu ouvi de um grande padre. E eu nunca tinha pensado desse modo até então. Ele dizia: quem entende o que significa perder a vida por causa de alguma coisa é a tal da mãe. Mãe sabe o que é perder a vida pelo filho. Mãe sabe fazer escolhas. Ou seja, eu preciso amar Jesus e conhecer Jesus de tal modo que ele se torne aquele filho na minha vida que faz com que todas as outras coisas que eu possa ter e querer, mas que não são tão boas e não são tão importantes assim, não façam diferença na minha vida mais. Uma mãe, quando o filho nasce, imagine vocês, que vocês são mães, quem já é mãe aqui, se bem que hoje de manhã alguém me disse: padre, mas não se faz mais mãe como antigamente. Tá bom, não vamos entrar no detalhe, vamos ficar com a mãe de antigamente. Né? Criança nasceu. A mãe consegue andar bonitinha, cabelo escovado, unha toda feitinha, perfumadinha. A não ser que seja muito rica e não seja uma mãe de verdade. Fica pagando babá para cuidar do seu filho. Impossível, né? Primeira coisa que a mãe ganha, olheira, né? Primeira renúncia, sono. Não pode mais dormir. E o sono, que era tão importante, de repente, não é tão necessário, tão importante assim. Né? Porque a necessidade do filho vem na frente. A mãe está lá com as amigas, seu projeto profissional, tudo muito bem esquematizado, bonitinho, e o filho fica doente. O que a mãe vai fazer? Abandona o filho e vai para a viagem de trabalho? Vai assim: sinto muito, não vou poder ir. Vai ligar para as colegas: olha, aquela nossa conversinha, nosso passeio no shopping, vai ficar para trás. Ou seja, algo que parecia tão importante, passear com as amigas, ter a casa arrumada, por exemplo, diante da necessidade de um filho, perde a importância. A gente descobre que tem um valor maior. Tem algo mais importante que o resto. É isso que Jesus está falando. Veja, por causa de mim e do Evangelho, ou seja, para vivermos de acordo com a nossa fé e de acordo com o Evangelho, se nós escolhemos isso, nós vamos ter que deixar outras coisas, que diante de Jesus e do Evangelho, não vão ser tão importantes assim. O padre abre mão de um projeto profissional pessoal, de uma família sua. Por que um padre abre mão disso? Não é porque o padre e a freira é bom. É a sua resposta. Diante daquele Jesus que eu conheci, todas essas outras coisas assumem uma importância secundária.
para ficar com Jesus, para permanecer com Ele. Então é essa a razão do evangelho de hoje. Nós somos chamados a conhecer Jesus e a decidir quem é Ele. E uma vez que nós o encontramos, construir uma vida num caminho de escolhas que vão passar inevitavelmente por dores e renúncias, mas na certeza de que no final da estrada, estas dores e renúncias que nós abraçamos, nos conduzem para a salvação. São para nós a porta da eternidade. Sem a cruz, o Cristo não salvaria o mundo, nem entraria na glória da ressurreição. Por isso, jovens, hoje vocês vão receber essa cruz, para que vocês entendam, é por ela que fomos salvos, é nela que está a maior prova de amor que alguém podia dar a você. É nela que está a certeza de que a tua vida não é uma vida vazia, fruto do acaso. Alguém entregou a vida dele para que você pudesse hoje viver e fazer as suas escolhas. Nós estamos vivendo em pleno Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio, contra o suicídio. O que ninguém fala é que lá onde os jovens encontrariam sentido e razão de viver, eles não estão encontrando. Por isso estão se matando. Na cidade de Barra Mansa, pertinho de nós aqui, no ano passado, 2017, teve o maior índice por média de população do Brasil de suicídio juvenil. Jovens entre 16 e 25 anos. 8 suicídios. Resende teve 6. Resende tem uma população menor que Barra Mansa. Por quê? Mas não falaram para o jovem que não precisava de família, não precisa de religião, não precisa de valor moral, não precisa de regra. O importante é ter dinheiro e se dar bem. Não é isso o discurso que está aí fora? Ora, se tudo é assim tão simples e tão fácil, por que a vida de tanta gente não encontra sentido de existir? Porque não nos ensinaram a abraçar o sofrimento. Não nos ensinam a entender que a nossa vida não é feita só de marola. Ela é feita de muitas turbulências às vezes. Mas lá na turbulência, Deus sustenta a minha vida. Deus me acompanha com a sua graça. Deus me diz que ela vai passar e nós vamos contemplar a glória dele na ressurreição. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a encontrar o Cristo e a permitir que Ele dê sentido, significado à nossa existência, para que nas horas de dor e sofrimento nós não fujamos, mas permaneçamos unidos a Ele para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.